TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Hoje é um dia especial aqui para o Vida Inteligente, porque há muito tempo eu gostaria de trazer aqui para o nosso programa a nossa convidada de hoje, que é a doutora Gilda Moura, uma pesquisadora psicóloga, pesquisadora especialista em hipnose, em abduções também, abduções, como a maioria de vocês sabe, presumíveis sequestros por seres alienígenas, por seres que a gente desconhece. Então, como ela está radicada em Portugal há quase 6 anos, hoje, na vinda dela ao Brasil e nos fazendo uma visita aqui em Florianópolis, eu tenho a honra de apresentar para vocês a doutora Gilda Moura. Boa noite, Gilda. Boa noite. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo e você, é uma honra ter você aqui. Tá aí, um prazer meu de poder vir aqui. Você sabe que eu tenho admiração por você há muitos anos, né? E reconheço o seu trabalho. A Gilda é conhecida internacionalmente, né? E reconhecida pelas pesquisas, pela sua própria experiência. Mas antes, então, vamos dar início. Gilda, como foi que você, sua formação é psicóloga, né? Isso. Como foi que você se iniciou no estudo, vamos dizer, das abduções alienígenas? Como é que você entrou, uma psicóloga, que a gente chama de uma cientista, né? É muito difícil a gente ver um cientista envolvido com extraterrestres, com abduções assim. O que levou você a se envolver com essa temática? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? O que me chamou a atenção, o que me interessou nisso tudo. Mas antes eu gostaria de colocar uma frase do Dr. John Mack, que entra dentro disso que você perguntou. Como é que um cientista pode se interessar por um assunto tão estranho como alienígenas ou extraterrestres, ou contatos, ou o que seja? Ele costumava dizer, quando faziam essa pergunta a ele, não é, que isso é o fenômeno mais notável do nosso século, não é, inclusive do século passado, e que seria importante não se perder a oportunidade de se conhecer essa coisa tão fantástica, não é? E o John Mack? Dr. John Mack, que era psiquiatra. Psiquiatra e PhD também, né? Exatamente. Uma pessoa ele era PhD e foi o fundador do Hospital de Cambridge, da Universidade de Harvard. Sim. Né? Bom, o que acontece é o seguinte, o meu interesse vem desde menina. Eu já tinha interesse por tudo que era diferente. Eu já me interessava para a psicologia, todos os fenômenos estranhos me chamavam a atenção. Agora, depois de psicóloga, o meu interesse muda um pouco. Não que eu não continuo gostando dos fenômenos que saem da normalidade, ou chamados anômalos ou extraordinários, mas também porque era como se eu pudesse ver a consciência com uma lente de aumento. Quer dizer, qualquer potencialidade ou qualquer possibilidade da nossa mente, não é? Estaria ali ocasionando fenômenos diferentes ou facilitando esses fenômenos ou interagindo com esses fenômenos. E isso me dava uma oportunidade de melhor entender o mecanismo da nossa consciência. Quer dizer, consciência sempre foi o meu foco, muito mais do que qualquer fenômeno. Como você disse, desde a sua juventude você já tinha interesse para a psicologia. Eu era interna num colégio e saía para ver os padres, naquela época, os freis católicos, né? Frei Albino Arese, Padre Quevedo. Eu assistia, eu tinha inclusive direito a saídas para assistir esse tipo de conferência ou esse tipo de bate-papo, né? Tá, que já me atraía. Você também ou mais alguém na família tinha essa propensão, vamos dizer? Só eu. Só você? Só eu. Interessante isso. Bom, e Se mais alguém tinha, ninguém contava, não é? Meu pai costumava brincar com a minha mãe, porque a minha mãe não gostava de nada disso. Era muito católica, tinha muito receio, não é? E meu pai brincava com ela, dizia que eu estava estudando tudo isso para fazer uma mesa voar. Olha que interessante.
E a sua própria experiência, bom, depois você estudou psicologia. Antes de você estudar psicologia, você não havia se envolvido com nada disso. Não, eu só assistia, como eu falei, desde garota, a palestra dos outros, não é? E gostava. E o meu interesse estava muito dentro da psicologia ou da parapsicologia, mas dentro dessa área católica, que era o que existia aqui no Brasil. Não é? Existia uma linha que era uma parapsicologia espírita e existia uma outra linha que era a parapsicologia católica. Tá. Aí você fez psicologia. Estudei psicologia. Estudou psicologia e... Na Universidade Gama Filho, no Rio. Gama Filho, no Rio, e você começou a clinicar como psicóloga. Como psicóloga. Normal, como todo psicólogo faz isso aqui. Consultório normal, de base freudiana, como qualquer psicólogo. Aí fui fazer formação em Gestalt terapia, para me dar um pouquinho mais de flexibilidade dentro do consultório, não ter um set muito rígido, como é o de base psicanalítica, não é? Então, estudei Gestalt terapia e aí começa que eu começo a atrair pacientes com fenômenos, não é? E depois vai acontecer. Como é que você percebeu, assim, que você... Porque eu já conversei com muitos psicólogos, que eu tenho curiosidade, sempre que eu tenho uma oportunidade eu converso com psicólogos, né? Psicólogos que eu conheço, escuta. Alguém já apareceu no seu consultório dizendo que tinha sido abduzido ou que teve visão de alienígenas, alguma coisa assim? Muitos me dizem que não. Então, no seu caso, o que te chamou a atenção? Quais eram os primeiros... Não, no início eu não tive nenhum caso que eu soubesse, pelo menos eu não entendia. Mas o que diferia Mas peraí, eu não entendia naquela época nada, nem de abdução, nem de contato, nem de UFO, nem ninguém. Nada. Naquela época ainda nem se falava em abdução, não existia isso. Você só tinha interesse, como você disse, por parapsicologia? Parapsicologia, não tinha nem pela extraterrestre ou nada ligado a isso. Nada ligado a isso, tá? Até que vai acontecer o primeiro fato na família. Quer dizer, minha filha mais velha, com alguns familiares, voltando para um sítio onde eu estava, que pertencia a meu pai, na Baixada Fluminense, eles veem uma nave posada, o que seria a descrição de uma nave. 2 pratos com um cone em cima. Pousada? Pousada, onde que foi? Que município que foi isso? Às 6 horas da tarde... Era verão, ainda tinha luz, eles viram a parte metálica, as luzes viram tudo, tá? Estava a 1 quilômetro da entrada do sítio, que ficava na estrada de Adrianópolis, que sai de Nova Iguaçu, que não sei se ainda tem, tinha um autódromo nessa época em Adrianópolis. Era nessa estrada. Não tinha nada, eram campos de gado nessa entrada, e longe, aonde estava a nave, tinha uma fábrica de fogos de artifício. E a nave... Estava pousada a meio metro do solo, é o que eles recordam. Assim, a meio metro do solo. Isso. Tá. E quando eles interagem com a nave, eles buzinam, fazem troca de luzes, e a nave se levanta e vem atrás do carro. E entram então com esse carro em alta velocidade no sítio onde eu estava. Claro. Nós saímos correndo, todos para fora, e não vimos mais nada, porque tinha um morro atrás da casa, e a nave desaparece de trás desse morro. Eu não vi nada, mas eles estavam muito excitados, a minha filha desenha o que viu, e esse desenho tem uma cópia no livro da Irene Grank, com a data, porque nesse mesmo dia foi avistado em cima do aeroporto do Galeão. Um objeto similar ao que ela tinha visto. Que não era comum, eram 2 pratos com um cone em cima, que a minha filha, criança, chamava que tinha um pirulito em cima. Tá, que ano foi isso, mais ou menos? Você lembra, Gilda? 72, por aí. Na década de 70, início da década de 70. Foi daquela grande onda, que teve uma grande onda no estado do Rio. Muito avistamento. Muitos depoimentos sobre o Rio de Janeiro. Muito avistamento naquela época, foi nessa época. Eu, na época, não me interessava, tanto que eu nem fui lá ver se tinha... marcas, podia ter marcas no solo, provavelmente sinal, teria. Mas eu não fui lá. Então, o único registro saiu também num jornal, que eu não me lembro se foi o Globo ou Correio da Manhã, no dia seguinte, esse avistamento com desenho. E aí que eu percebi que eles não estavam brincando, porque nós que estávamos no sítio... Que idade tinha sua filha nessa ocasião? Tinha 11 anos. 11 anos, tá. E isso é normal. E quem é que estava dirigindo o carro? Quem é que estava o motorista? Eu não vou dizer. Ah, tá. Não, mas era um familiar, era um adulto. Adulto, tá. Sim. Tá. E todos eles testemunharam? Os adultos... Só tinha um adulto e 4 crianças. Um adulto e 4 crianças. As demais crianças também viram? Todos viram. Muito interessante. E a partir daí...
E, inclusive, minha filha recorda, tem até hoje o som da nave no ouvido, porque ela passa por cima do carro, ela se lembra das luzes da parte de baixo da nave. Tá. Tá. Bem característico mesmo do que a turma aqui já viu, eu também já vi. Exatamente. É bem similar essa coisa de um monte de luzes embaixo. E a partir daí, Gilda? Bom, o tempo passa e eu não tenho mais muito interesse nisso, não é? Não trouxe sequela nenhuma para a menina esse avistamento? Na época, não. Tá. Na época, não. Depois ela vai começar a ter alguns sintomas que eu creio que talvez estivesse ligado a isso. Né? Ok. Bom, eu não me interesso muito no assunto, isso morre, fica lá no inconsciente, como qualquer pessoa da nossa idade, da nossa sociedade. Quer dizer, aquilo é tão estranho que ninguém mexe muito, não é? E os anos passam e depois, um belo dia, ainda não me interessava por nada disso, eu começo a ter vontade, vinha como uma vontade profunda de pegar lápis e papel para escrever um livro. E como eu não gostava de escrever, eu detestava escrever, era a pior matéria para mim na escola, eu gostava de matemática, de física, da parte científica, não é? Meu pai que escrevia bem, falava de improviso bem, meu irmão também, mas eu não gostava. E aquilo para mim, disse, bom, eu devo não estar muito boa da cabeça, porque por que eu quero escrever, pegar lápis e papel para escrever, não é? E é a partir dessa época que eu vou aprender, vou começar a pesquisar um pouco mais o lado da parapsicologia espiritual, mais ligada ao espiritismo, alguma coisa por aí, para entender o que era aquilo que eu queria tanto escrever e começo realmente a escrever em alta velocidade. Não é? Com consciência? Com consciência, acordada, de olho aberto, e escrevi o que se chama hoje em dia hipnose escrita automática. Escrita automática. É. Os espíritas chamariam isso de psicografia? Sim, é um pouco diferente, quer dizer, a escrita automática seria a tua comunicação com o teu próprio inconsciente. Certo. A psicografia seria com alguma coisa externa a você. Tá. Quer dizer, mas nessa época, para mim, soava um pouquinho mais como psicografia, até do que escrita automática, não é? E os anos continuam passando e eu pesquisando, e é aí que eu vou me aprofundar muito mais nessa pesquisa ligada não só à parapsicologia, mas já à parte espiritualista, que eu não tinha nenhuma abertura, porque como eu disse, eu também não era só minha mãe, eu também era muito católica e muito rígida, e não gostava de nada disso. Né? Qual era o teor do que você escrevia, Gilda? O que era? Que tipo de escrita era? No início tinha 2 tipos de mensagem, Sim. Tá? Que hoje em dia posso entender. Quer dizer, isso tudo está bastante no meu livro, em que tinha uma pessoa que me mandou perguntar quem era, que se identificava como se fosse meu anjo da guarda. Porque, na verdade, eu só podia escrever, no máximo, meu anjo da guarda. Eu não teria, qualquer outra coisa, eu poderia ter receio, não é? Então, e realmente era uma escrita mais arcaica, muito inteligente, muitas vezes salmodiada, tá? E muitas vezes eu tinha até que ir ao dicionário, porque saía termos que eu não conhecia. Mas eram mensagens pessoais? Mensagens pessoais. Havia coisas gerais, mas a maioria eram pessoais. Tá. Eram de orientação e havia, mesmo. Havia assinatura, havia identificação? Isso, havia assinatura de Ezequiel nessa época. Ezequiel, se identificava como Ezequiel. Tá. Bom, e havia um segundo, que era uma coisa muito mais concreta, muito mais direta, muito mais de orientação mesmo direta, e que era uma pessoa que se dizia comandante de uma nave e assinava alguma coisa que começava por Z. Eu até hoje não sei se é Zenan, se é Zanum, eu não sei o que é. Ele se identificava como sendo um comandante de uma nave. Comandante de uma nave, tá? E eu achava que aquilo então devia ser mais loucura ainda, né? E o tempo passa mais um pouco, eu continuo pesquisando o que era isso. O teor das mensagens era diferente do primeiro? Completamente diferente. Completamente diferente. Completamente. Mas também era a nível pessoal ou a nível mais... As duas coisas. As duas coisas também? As duas coisas, Tá, só tinha também mais geral, não era só pessoal. Sim. Bom, e aí eu continuo pesquisando isso e estudando mais profundamente, e junto com meus filhos, com outras pessoas, começo a fazer grupos, mas estudo ainda dentro de uma área de parapsicologia espiritual e espiritualista, muito mais do que ligada aos UFOs ou o que seja. Essas suas... Como é que você deu o nome que eu dei de psicografia e você deu de... Escrita automática. Escrita automática. Essa escrita automática deu origem ao seu primeiro livro, Transformadores de Consciência, ou não?
Não, tem um pouco. Tem um pouco. Tem um pouco de escrita automática nos transformadores de consciência, mas não exatamente. Quer dizer, eu Eu quando digo, escrevo, o conteúdo das livro, mensagens... ele vem, é diferente. Quando eu escrevo o livro, é como se fosse o que nós chamamos escrita automática intuitiva. Sim, mas não é psicografado. O livro não é psicografado. Ah, tá. Ele é uma escrita automática intuitiva. Mas isso ele é. A minha pergunta é a seguinte: no Transformadores de Consciência, que é o primeiro livro, a Gilda editou 2 livros. Um deles já vou mostrar daqui a pouquinho, o primeiro, Transformadores de Consciência, e o segundo, O Rio Subterrâneo. No Transformadores de Consciência, você aproveitou, colocou algumas dessas informações que você teve daqueles... Sim, sim. Então tem bastante coisa, e no Rio Subterrâneo também. Também. É só que vem o fluxo intuitivo, e depois o lado da psicóloga racional, que pesquisa, vai lá complementa aquilo. Entendo. Entende? Mas o fluxo e o ritmo, e por isso que os livros têm um certo ritmo, porque esse ritmo vem a nível intuitivo. Realmente seu livro é envolvente. Eu gostaria... Paul, dá para você enquadrar aqui? Eu gostaria de mostrar, antes de dar sequência, o segundo livro da Gilda, porque o primeiro nós não temos aqui, é o Rio Subterrâneo, que nós já vamos falar sobre ele, a experiência da Gilda. Nós temos muito tempo para conversar aqui, muita coisa. Está aqui, é um livro que eu recomendo mesmo, porque é uma experiência pessoal, não é uma história, é uma história e uma experiência que vocês vão adorar. Gilda, aí com essas reuniões parapsicológicas, vamos chamar assim, como é que você acaba se envolvendo, vamos dizer, já na parte que você vê que tem alguma coisa que vai além da parapsicologia, vamos dizer? Bom, eu continuava com a parte clínica e continuava com o estudo da consciência, quer dizer, e para mim me interessavam os estados alterados da consciência, quer dizer, as modificações que uma consciência pode passar, o que numa linguagem vulgar seria transe, não é? E que nós chamamos atualmente, a nível de hipnose, seria o transe cultural. Quer dizer, não é aquele transe induzido por hipnose, mas é aquele transe que vai ocorrer ou por música, ou por meditação, ou concentração, ou alguma coisa por aí. Não é? Eu começo a fazer grupos para estudar isso, porque isso me interessava, não só com adultos, como com adolescentes. Não é? E os anos passam assim, até que vai acontecer o que eu conto, que eu chamo de noite especial, que está nos transformadores. Tá, antes da gente contar da noite especial, durante esse período que você tem os grupos e você começa a se interessar por outro tipo de explicações, as comunicações continuaram? Continuavam? Muito, e muita quantidade. Em muita quantidade. Muita orientação e muito estudo, muita coisa que até mostrava para onde tinha que se pesquisar, estudar, e não só para mim, como para meus filhos, para outros adolescentes que participavam e outras pessoas. O que eu acho interessante, que o telespectador também verificar, é que nós estamos conversando com uma psicóloga, uma pessoa esclarecida, uma pessoa estudada que sabe, eu a conheço há muitos anos já, sabe discernir a fantasia, a ilusão, o animismo, né, Gilda, podemos chamar assim, de uma comunicação de ordem externa. Então isso é muito importante, por isso que eu queria há muito tempo trazer a Gilda para cá, porque ela tem a própria experiência, ela não está contando a história de ninguém, ela está contando a sua própria história. Bom, Gilda, dando sequência, e aí? Bom, aí como eu falei, os anos passam, né? Eu continuava com o consultório, e eu tinha um consultório em Ipanema e tinha 2 outras psicólogas que tinham se formado comigo, que trabalhávamos juntas, né? E uma noite eu chego em casa, não é? Isso é muito bom para as pessoas perceberem que o insólito, como eu digo, ou extraordinário, pode acontecer a qualquer um, a qualquer lugar, em qualquer lugar, e até em lugares onde você menos pensa que pode ocorrer uma coisa tão fantástica. Eu chego em casa e tinha um convite para ir um jantar, tá? Eu morava em Ipanema e o convite era em Botafogo. Eu teria que ir de carro à noite pela Lagoa Rodrigo de Freitas para esse jantar. E como a pessoa que tinha me convidado era amiga de uma psicóloga que trabalhava comigo, eu telefono para essa psicóloga e digo, vamos ao jantar? Ela diz, não, eu não fui convidada. Então já começa a coisa a ficar estranha por aí. Quer dizer, por que eu estava sendo convidada por um jantar elegante, um jantar de alto nível, por uma pessoa que eu mal conhecia e que era amiga dessa amiga minha e não convidou a minha amiga. E aí eu disse, bom, não vou jantar,
muito simples, né? Por que eu vou a um jantar numa casa que eu conheço as pessoas muito pouco? E ela insiste muito, disse, não, vai. E eu resolvo ir, né? E quando eu estou passando pela Lagoa Rodrigo de Freitas, já acontece uma coisa estranha. Eu escuto um som no teto do meu carro. Que horas era isso, Gilda? Perto de 8 horas da noite, Mais tarde um pouco. O jantar devia ser às 9, devia ser quase 9 horas, isso. Não é? E eu escuto esse som como o som, a mim me pareceu como um som, sabe esses gongos imensos que tem no Oriente? Sim, que eles fazem boing bom, e dá aquela reverberação. Exatamente. Tá. Eu ouvi um som assim, mas eu tenho um lado racional que diz que caiu alguma coisa no teto do meu carro, né? Parei o carro, olhei, não tinha nada e segui. Quando eu cheguei no jantar, era um jantar com pessoas todas de língua inglesa, muita gente da ONU, e tinha um casal apenas que falava espanhol, em que eu pensei que era um casal. E eu conversei com eles todos e eu comecei a compreender por que o convite tinha sido para mim. Porque a minha amiga não falava inglês e eu falava. E praticamente 85% das pessoas eram de língua inglesa. Língua inglesa. Bom, durante o jantar foi um pouco sem graça, quer dizer, eu passei o jantar de intérprete, traduzindo as piadas de uma senhora para as outras pessoas. E aí, na hora da sobremesa, eu digo, eu não sento mais nessa mesa, eu vou conversar com aquela senhora, que era a que eu pensava que era esposa do outro, a que falava espanhol. Sim. E por acaso, que eu acho que acaso não existe. Não existe não é? mesmo. Eu tinha sido, naquela época no Rio de Janeiro, que se puxava as correntes de ouro de todo mundo, tinham puxado um cordão de ouro do meu pescoço na saída do meu consultório em Ipanema. E eu comecei a conversar com a senhora, contei isso, e ao contar isso, eu ainda disse que não levar o colar, porque eu estava de suéter e ficou, ela vai e me pergunta sobre parapsicologia, e nós começamos a conversar parapsicologia, tá? E o jantar começou a ficar mais interessante, a senhora era chilena, mas radicada na Argentina, e era irmã do outro senhor, para quem o jantar estava sendo feito. Não é? Na verdade, era em homenagem ao outro senhor, porque era um jantar de negócio. Tá? E aí ficamos conversando de parapsicologia, e esse senhor vem, nos vê falando sobre isso, e diz, eu tenho um amigo que é fantástico, um amigo que tem poderes, mas poderes além de poderes paranormais normais. Eu disse, tudo bem, eu posso fazer o seguinte, na próxima semana eu faço um jantar na minha casa. Convido vocês e convido um amigo, e vamos conhecê-lo. Esse casal chileno, né? Então, o casal chileno. Tá. Né? E assim eu faço. Convido também a moça da casa, que tinha me convidado para o jantar, o casal chileno, e alguns amigos meus, e parapsicólogos e hipnólogos. Tá? Convidou essa turma também? Convidei. Tá. Éramos mais ou menos umas 10 pessoas, não é? E o jantar, já desde o início, desde que começa, ele já fica um pouco estranho, porque quando eu sou apresentada a tal pessoa que tinha poderes, ele entra na minha sala, e eu tinha uma sala grande, com muitos objetos, montada por meu pai, e ele, nesse momento, ele entra e só se refere a alguns objetos que estavam na sala que tinham sido realmente escolhidos por mim. Eram os únicos, eram 3 objetos. E ele elogia esses 3 objetos. Sentamos em volta de uma mesa octogonal, né, as 10 pessoas, antes do jantar, servia o uísque para todo mundo, e aqui tinha um bar. E a uma certa altura acaba a bebida e eu me levanto para ir a esse bar, servir o uísque outra vez para as pessoas. Servir vinho e uísque, lógico, não é? E nesse momento esse senhor se levanta e chega perto de mim. E a partir dali muda tudo. O tempo para, eu fico parada, como se eu tivesse, não digo hipnotizada, eu vi a sala, mas a minha mente não raciocinava, eu percebi onde eu estava, tá? E só esse senhor que falava, não é? E era como se todas as pessoas na sala estivessem também paradas.
Eu, durante muitos anos, não sabia o que era isso. Só quando depois eu vou estudar abdução, e até num livro do David Jacob, Vidas Secretas, Sim. é que eu vou conseguir perceber o que aconteceu naquela sala. Podemos chamar isso que te aconteceu naquela sala de missing time, com o que a maioria conta como um lapso de tempo, um tempo perdido, ou não? Eu não acho que foi um missing time, porque eu não tinha a sensação de que perdi o tempo. Quer dizer, acho que perdi porque passam-se 2 horas. Ah, passam-se 2 horas, isso é importante, Passam-se claro. 2 horas. E você é? não se lembra do que aconteceu nessas 2 horas? Alguma coisa do que ele falou Só. durante essas 2 horas. Tá. A sensação que eu tinha é que ele estava me passando num raio-x, literalmente num raio-x. Ele era como se ele soubesse tudo de mim, mas tudo. Não é como um vidente ou um parapsicólogo. Eu entendia disso bastante. Claro. Eu estudava há 10 anos. Claro. Não é? Não era isso. Era como um raio-x mesmo, é como um saber profundo do meu passado, do meu futuro, do meu destino. É só isso que eu me lembro. E ele explicou o que ele era, o que ele estava fazendo aqui no planeta e o que eu estava fazendo aqui. Bom, o que você está dizendo, então ele identificou-se como de fora do planeta? Não, ele não se identifica como de fora do planeta Sim. nesse momento. Depois ele vai falar alguma coisa assim. Tá. Ele se identifica como um contatado, Ah, sim. que teria sido contatado no vulcão da Ilha das Canárias. Ilha das Canárias. É. Tá. Tá? Que ele teria tido um contato próximo nesse vulcão. Tá? E que ele estava aqui para ajudar essa transição do planeta e que eu também estava ali com o mesmo papel. Tá? Eu não perguntava nada, porque a minha mente só ouvia. Era como se estivesse mesmo paralisado. A única descrição parecida com o que eu senti, tem um vídeo da Shirley MacLaine, quando ela vai contar as minhas vidas e que ela vai contar o contato dela, Sim. em que ela conta nos Andes, mas não é o que ela sentiu frente ao pintor, mas sim quando o pintor conta para ela o que ele sentiu na frente da extraterrestre que ele chama de Maia. Isso. A descrição dele, do que ele sente na frente de Maia... Bate muito com o que você sentiu. Exatamente. É Tá. aquela sensação de raio-x completo e não falei nada. Não é? Passado então esse... Bom, até que ele faz isso, que é como uma volta de uma hipnose. Tá. Não é? O Ele estalar diz, de dedos? ele estala os dedos e diz, agora nós voltamos. E quando ele diz, agora nós voltamos, a sala inteira se movimenta. Agora, vocês lembram, eu me levantei para servir bebida, os copos estavam vazios. Sim. Eu tinha treinado uma empregada para entrar toda hora na sala para recolher copos. Claro. Tá? Passou-se 2 horas, ninguém foi ao banheiro, a empregada não entrou, ninguém veio servir copo, ninguém se levantou. Tá? Até esse momento. É como se ali o filme começasse a se movimentar outra vez. E uma amiga minha, psicóloga, chega perto de mim e diz, são 11h30, você não vai servir o jantar? Puxa Eu não tinha vida. servido o jantar nem nada, até as 11h30 Ela da noite. sentiu a fome, né? Claro. Claro. O que é isso? Me convidou para jantar e não tem Não a comida. serve jantar às 11h30 da noite, imagina. Bom, jantamos, eles também jantam normalmente, né? E quando termina o jantar, sentamos em roda de novo e ele vira para o grupo inteiro e pergunta o que vocês sentiriam se tivesse um extraterrestre no meio de vocês. Que pergunta, hein? Ninguém fala nada. Claro. A pergunta é tão estranha que ninguém responde. Não é? E aí? Bom, ele aí senta depois do meu lado, me dá a mão e diz, a sua vida muda em 15 dias. E realmente muda tudo na minha vida. A partir dali muda minha consciência, até porque depois, muitos anos depois, é que eu vou entender que eu recebi o que os orientais chamam de Shaktipakas, eu tive um estímulo na minha energia da Kundalini. E passo a ter todos os sintomas e os fenômenos ligados a isso, sem saber. Quer dizer, eu achava que eu estava levando choque elétrico, Tá. e não era, inclusive caiu que a Kundalini clássica, ela começa pelo dedão do pé, isso eu sei hoje em dia. Porque naquela época eu não sabia nada. Claro. Eu vou estudar isso tudo depois. Eu perco as 2 unhas do dedão do pé, ficam pretas e caem. Sem você bater em lugar nenhum? Nada, nada. Isso é normal, a Kundalini clássica começa
pelo dedão do pé, e um dos sintomas é a queda das unhas. É. Puxa. E ela renasce depois, eu não fico sem unha, né? Claro. Mas, e realmente em 15 dias começou a acontecer isso tudo. Tudo. E inclusive ele diz para mim assim, quando você quiser se comunicar comigo, basta pensar em mim. Que aí você se conecta. A primeira vez que eu tento fazer isso, não é? Eu nunca tinha saído do meu corpo, nem sabia o que era isso. Né? Eu simplesmente vejo uma luz girando em alta velocidade aqui, que hoje em dia sei que é esse chakra. O frontal. Naquela época não sabia, nem sabia o que era chakra. Isso aqui está rodando, vejo luzes coloridas em alta velocidade e já me vejo fora do corpo voando por cima do planeta. Por cima do planeta? Do planeta. É a primeira vez em que eu penso nele. Né? Caramba! Bom, e aí, que mais? A partir daí mudou minha vida e... Bom, como eu falei, ele estava ligado a um casal, que não era casal, eram irmãos, não é? E essa moça, que foi aquela com quem eu conversei no jantar, não é? Fica muito próxima a mim, não é? E é como se estivessem me acompanhando. E é a partir dali que minha vida muda tudo. Porque a partir dali eu vou ser levada, me levam para a Europa e começa a acontecer. Peraí, isso aí nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá bem. Nós temos um pequeno intervalo para entrar um comercial institucional e já retornamos. Rapidinho, vocês nem vão perceber. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bem, antes da gente dar continuidade, deixa eu ler aqui uma pergunta que nos foi formulada por telefone agora. Um telespectador disse o seguinte: com 7 anos de idade, ele estava numa chácara, avistou um enxame de abelha e se escondeu com medo, mas o enxame sumiu sem ele entender nada, e curioso foi a procura do enxame, quando então ele se depara com uma luz com formato de bola, uma grande e outra menor, e a partir daí, com 17 anos, ele se interessou pelo assunto e começou a pesquisar e sonhar com esses fenômenos até hoje. Claro, ele não é mais claro do que isso, e ele complementa a pergunta dele, se ele pode ter sido abduzido. Nós nem falamos em abdução, mas a Gilda já vai aproveitar e já vai responder. Bom, saber se ele foi ou não abduzido é difícil, porque a gente precisa de mais detalhes do que isso. Claro. Né? E mesmo fazendo uma regressão ao acontecimento, uma regressão muitas vezes não dá para se perceber bem se a pessoa teve ou não um rapto ou uma abdução. Agora, de qualquer maneira, ele deve ter passado por um fenômeno ligado à parte dos UFOs, mas é outra coisa que também é muito importante se separar. Todo fenômeno ufológico vem acompanhado de fenômenos parapsicológicos e espirituais. Porque uma das coisas que o fenômeno ufológico faz é essa abertura para o lado espiritual e para o lado parapsicológico. Inclusive, quando eu contei um pouquinho ali da minha história e falei da Kundalini, é isso aí. Quer dizer, vai abrir todos esses canais, não é? Agora, há muitos fenômenos que são apenas espirituais e que quando as pessoas começam a ver alguma coisa ligada aos UFOs, logo pensam que também poderia estar ligado aos UFOs. É verdade. Tá? As Você pessoas, sabe disso. Eu sei disso e eu até brinco muitas vezes, porque os ETs são culpados de tudo, e disco voador é culpado de tudo. É por tsunami, viram no World Trade Center o disco voador, o tsunami foi provocado por disco voador, nas grandes tragédias tem disco voador, então alude tudo, que é uma forma de fuga, acredito eu, não sou psicólogo, você é. Então as pessoas gostam de jogar as hipóteses para o campo dos extraterrestres. Eu não sei o porquê disso. Foi muito bom você tocar nisso, inclusive, porque você estar falando sobre isso, para a pessoa saber discernir, porque discernimento é a palavra-chave, né, Gilda? Exatamente, exatamente. Quer dizer, no caso dele, até pelo som das abelhas, quer dizer, é um sonido. É o zumbido, né? É o zumbido das abelhas é o som de helicóptero e o zumbido de abelha, não é? Que é muito comum em todos esses fenômenos. Né? No entanto, até no caso, por exemplo, do aparecimento da Virgem de Fátima, não é? Tem o zumbido. Isso, em 1917, né? Exatamente. Quase 100 anos agora. E tem esse som, tipo esse som das abelhas, não é? E então isso, e mais a luz, quer dizer, é provável que tenha tido, até pela mudança ou interesse dele por esse tipo de fenômeno. Mas isso, como pode você ser, disse, eu não posso garantir. Tem que ser uma mas ele coisa tem possibilidade que tenha. Mas aí a curiosidade dele é que vai levar ele a querer ou não saber
o que já aconteceu ali ou Isso, não. e a Gilda, Não é infelizmente... necessário, mas... E a Gilda, infelizmente, fica aqui em Florianópolis só hoje, ainda embora amanhã de manhã, e vai para Portugal, porque ela está em Lisboa ainda, e no segundo semestre ela volta definitivamente ao Brasil. Aí nós vamos anunciar aqui no Vida Inteligente, nós vamos dizer onde é que ela está. Se você quiser conversar com a Gilda ou formular alguma pergunta para a Gilda, você fica acompanhando a telinha aí, que está aí agora na sua tela, o e-mail dela, ela não deixa de responder, pode demorar um pouquinho, mas ela responde, afinal é uma profissional. E, quem sabe, no segundo semestre ela vai estar no Brasil e ela vai poder atender todas as pessoas que se afligem com o acontecimento, que querem compartilhar e querem compartilhar com alguém que teve o mesmo tipo de experiência, né, Gilda? Você mesmo acabou de dizer que isso transformou sua vida, né? Sim, completamente. Vamos entrar um pouquinho, mudando o foco um pouquinho, porque eu não posso deixar de falar. Você, junto com o Dr. John Mack, você foi uma das pesquisadoras do caso Varginha. Você esteve com ele entrevistando as 3 moças, foi isso? Nós não pesquisamos. Não pesquisaram, entrevistaram as 3 moças. Só entrevistamos. Nós estivemos lá 2 dias e só tivemos muita conversa com as 3 moças. Porque hoje, principalmente... E com a mãe também, hoje das em dia, 2 meninas. Existem algumas, não podemos chamar facções, facção é nome de coisa criminosa, né? Existe uma divisão entre muita gente que acha que o caso Varginha foi uma farsa, muitas pessoas acham que o caso Varginha aconteceu alguma coisa lá verdadeiramente. Você que entrevistou, você e o Dr. John Mack, finado Dr. John Mack, infelizmente, você que esteve tete a tete com elas, você é uma psicóloga experiente, que já teve experiências desse tipo. O Dr. John Mack, famosíssimo, todo mundo que lida com esse assunto sabe que ele tinha um know-how fabuloso. Qual foi a impressão de ambos sobre as moças e a mãe das moças? Que as moças realmente tiveram um fenômeno, que elas viram alguma coisa. Viram alguma coisa? Viram. Alguma coisa elas viram e alguma coisa diferente da nossa realidade, uma coisa que elas não conheciam. Elas viram alguma coisa, que elas não sabiam o que era, mas alguma coisa que as assustou, não é? Tanto que uma das meninas, e foi até interessante, eu quis muito ir lá, porque pela televisão eu tinha visto que uma das meninas estava com um trauma característico dos abduzidos. E quando nós saltamos, tem esse qual fato, é o que trauma? É um fato anedótico. Isso, para que alguém se identifique. Qual é o trauma característico do abduzido? É bem traumático e vem uma emoção, quando a pessoa fala daquilo, vem uma emoção, de um modo geral, o rosto às vezes ruboriza e as lágrimas descem. É uma coisa que vem independente da vontade da pessoa. Você nota isso. Tendo sido a experiência boa ou traumática? Não, a experiência mesmo boa é sempre traumática. Sempre traumática. Por que ela é traumática? Porque ela está fora da nossa realidade. Sim. Né? Ela se passa num registro diferente. Porque tem gente que reclama que foi judiado, que enfiar o negócio no nariz dele, eu no até útero. tenho uma outra hipótese. Eu acho que até que o trauma não é bem esse. Eu acho que o trauma é como aquela luz faz uma desmolecularização, alguma coisa acontece. E ao passar por isso, eu acho que fica algum medo da morte. Tem alguma coisa por aí. Mas é interessante que você é psicóloga, você pode até complementar isso. A maioria das pessoas que eu conheço, que alegadamente, porque a gente não estava lá para testemunhar, tiveram contato, ou foram abduzidos, ou foram para uma nave, as pessoas nunca mais são iguais. Elas se transformam e mesmo sem os pretensos ETs, ou os aliens que fizeram isso, eles não, apesar de nunca terem falado com os abduzidos, vamos chamar assim, só sujeitaram-nos aos exames, as pessoas se transformam depois. A transformação é quase sempre igual, você pode corroborar ou não o que eu vou dizer, mas as pessoas viram altruístas, começam a ter interesse pela preservação do planeta. A que você atribui isso? Tanto que maionese ou tem algum fundo de... Não, isso é verdade. Tanto que no último estudo que nós fizemos na Universidade de Harvard, na Divinity School, que só tiveram cientistas reunidos, né? A conclusão que se chegou foi essa, quer dizer, que a abdução tinha uma conclusão, ou um final, sempre positivo, que as pessoas ficavam com a consciência mais expandida
e se tornavam melhores cidadãos, mais humanos, mais interessadas pela ecologia, pelo planeta. Agora, eu que estudei também, por exemplo, o êxtase, porque eu acho que as pessoas ficam num tipo de êxtase. Com certeza. Tanto que o Jacques Vallée chamava de sedução cósmica, não é? É como se alguma coisa na mente ficasse ligada naquilo. E uma das coisas do êxtase, mesmo o êxtase místico, né? Ele só é real, ele só não é que as pessoas pensam que tiveram êxtase ou pensam que foram abduzidos, tá? Só é real quando gera essa transformação. Se não gerar transformação, não houve impacto na consciência. Se não houve impacto na consciência, é fantasia. Não aconteceu. É aí que eu quero entrar num aspecto de quem você era muito amiga, o Dr. John Mack. O Dr. John Mack, ele foi enganado por uma jornalista que passou-se por abduzida. Você deve ter sabido porque era amigo dela, a amiga dele. Qual é o risco que tem, que provou-se que existe uma vulnerabilidade então na coisa? Infelizmente, porque ele era uma pessoa super rigorosa e super graduada. PhD não é qualquer pessoa que tem isso. O que levou o Dr. John Mack a se enganar? Ou então, complementando a pergunta, por que eu consigo, ser-me-ia possível enganar você ou algum outro hipnólogo, uma pessoa experiente? O que leva a pessoa a conseguir enganar uma pessoa graduada? Eu acho que o problema não está na graduação, quer dizer, qualquer um de nós pode ser enganado. Certo. Tá? Você falou para mim em off, nós conversamos muito essa semana, que existem técnicas para se pegar uma mentira, né? Vou explicar isso. Bom, então, qualquer um de nós pode realmente ser enganado. Agora, o John tinha uma coisa, ele, apesar de todo o PhD dele, ele era mais facilmente enganado porque ele era muito humano, tá? E, além de muito humano, ele tinha um lado quase que ingênuo e naive com relação a isso. Ele queria dar tanto suporte a todas as pessoas que viveram o fenômeno, tá? Dentro da realidade, o paizão, dentro da realidade da expressão da pessoa, tá? Que ele se preocupava talvez pouco se estava sendo enganado ou não. Não via maldade naquilo tá? Não. Nesse sentido, eu não sei se é porque eu vivi a experiência. Eu talvez seja até mais cética, ou tenha um pé mais atrás. Quer dizer, eu para aceitar a abdução, não vou dizer que eu não posso errar, mas eu vou tentar separar. Ou talvez também faltasse no John, ele era psiquiatra, tudo isso, mas ele não tinha o desenvolvimento de mediunidade, de transe, dessa parte de paranormalidade, estudo de paranormalidade que eu tive antes. E talvez por isso era mais facilmente confundido ou enganado. A abdução, Gilda, outra coisa que a gente não pode deixar de perguntar aqui. Muitas abduções dizem, e parece que isso é verdadeiro, são, na verdade, fugas ou máscaras de problemas de ordem sexual, estupro, essas coisas. O que há de verdade nisso? Isso rola muito, inclusive nesses grupos pela net, passa muito esse tipo de afirmação, tá? Acontece que as pessoas afirmam coisas, tá? Só porque leram. Não tem prática nenhuma, tá? E não sabem o dia a dia de um consultório. O que acontece? Eu acho que um pesquisador como o David Jacob, que é historiador e hipnólogo, até pode ser enganado um pouco por essa área sexual, tá? O psicólogo já é mais difícil. E tanto John Mack quanto eu, o que nós encontramos muito mais, até porque a abdução não é uma coisa tão conhecida, ainda mais quando nós começamos a pesquisar, nós encontramos muito mais o contrário, o Dr. John e eu. Pessoas que vêm ao consultório tendo a fantasia de que foi abusado sexualmente na infância, tá? E depois vai se descobrir uma abdução. Então, é o contrário. Mas é um erro de interpretação, então, Exatamente. que existe um fundo de uma relação entre as duas coisas. Mas eu não acho que a abdução não cobre o que foi abusado na infância. Primeiro, porque é completamente diferente. Claro. Existe uma reação pós-traumática, tá, parecida do abduzido com uma pessoa que teve um estupro, foi vítima de um estupro. Ou lá o que seja.
Só que a pessoa que foi vítima do estupro e não é abduzida, ela vai ter as reações pós-traumáticas e vai ter toda a dificuldade da cura desse trauma. Entendo. Tá? O abduzido não. O abduzido, do momento em que ele recorda a abdução e aquela emoção de medo é desprogramada, ele fica muito bem. E ele se transforma e expande a consciência, que não vai acontecer com o outro, que foi só estuprado. Você... Até porque ele não tem a área espiritual aberta para a normalidade com toda essa subida de Kundalini que o abduzido tem. E tem uma outra coisa que as pessoas não sabem. Você sabe que eu tenho um estudo das ondas cerebrais. Sim, Não sim, é? nós conversamos com sobre isso. mapeamento cerebral e tudo isso. E descobriu-se que a abdução se passa numa frequência mais alta do que o funcionamento do seu cérebro normal, tá? E o que acontece? A minha sensação e do John Mack, quando nós dizíamos que a memória da abdução era como um disquete separado dentro do computador das outras memórias, tá? Hoje em dia, para mim, eu não posso provar isso é uma hipótese, mas eu acho que o registro dela é numa frequência mais alta, portanto ela não se confunde com as outras memórias. Você conheceu pessoalmente o Travis Walton? Não, não pelo filme, que o filme está errado, Tá mas errado. pelo documentário. Tá. Eu até na apresentação do meu primeiro livro, eu jogava meia hora do caso dele, que para mim é o caso melhor dentro da ufologia. Eu estive duas ou três vezes com o Travis Walton, conversando com ele, inclusive eu ciceroneei ele durante 2 dias, então eu tive muita oportunidade de conversar com ele, em particular aqui. É uma pessoa com um olhar perdido, ele tem um olhar perdido até hoje, é uma pessoa que praticamente... Segue com trauma. Ele está vazio, é uma pessoa que é difícil ele sorrir, quando ele sorri ele tem uma dificuldade para sorrir. E eu perguntei para ele se ele teve alguma outra experiência além daquela, que aconteceu em 75, e ele disse que nunca mais. Mas ele tem medo e ele sente que pode acontecer novamente a qualquer momento. É normal um trauma em abduzido igual o do Travis Walton que eu estou te passando, que eu senti nele? Eu acho, e inclusive acontece o seguinte, pela minha prática com os abduzidos. Não, só uma parte, Travis Walton é o personagem fictício, né, que fizeram do filme Fogo no Céu. Só que o filme... Não condiz, ele falou que ele vendeu os direitos e eles fizeram toda aquela palhaçada, não existe aquela gosma, não existe nada daquilo. Não existe abdução. E é verdade. Não. E as pessoas que veem aquilo ficam achando que a abdução é aquilo e não é. Bom, o que acontece é o seguinte, fica um registro de uma experiência, tá? Junto com uma emoção, porque toda memória, tá? A emoção está lá junto, tá? E essa emoção, ela tem medo, ela é traumática, não é? Então, se quando eu recordo o episódio da abdução, eu não desprogramo essa emoção, tá? Eu estou enfatizando isso mais. E se a pessoa o abduzido que tem o trauma, não for fazer essa desprogramação, ele vai seguir com esse trauma. Ele pode arrumar a história dentro dele, ele pode se reintegrar numa vida cotidiana, ele pode ficar bem, fazer palestra, tudo por aí, mas lá num cantinho o trauma está lá. E ele não faz, ou vai demorar muito a fazer, a transformação. Tá? E a transformação é que vai trazer de volta a alegria, o brilho nos olhos, a facilidade de lidar também com tudo isso. Agora, o abduzido, o real abduzido, de um modo geral, ele tem luz nos olhos, não tem esse embaçado. Não, o dele tinha e me marcou, porque eu sabe que a nossa identidade está nos olhos. Agora, esse olhar perdido, ele pode estar lá preso ainda o episódio até hoje. Com certeza. Não trouxeram ele de volta. Por falar nisso, uma pergunta que fizeram hoje, essa semana, numa comunidade de ufologia que eu participo, eu queria saber como é que você responde. Por que todo o abduzido depois gosta de dormir com a parede protegendo ele, com a cama encostada na parede? Tem alguma coerência, algum nexo? Você, dentro do seu estudo, você percebeu alguma coisa nesse sentido? E o que poderia ser? O que significaria essa parede? Não, eu tenho muito abduzido que não consegue dormir no escuro. Não consegue dormir no escuro, tá? Mas parede não.
não tenho esse relato. Parede não. Não. Circulou também na internet há alguns anos uma lista, eu apresentei inclusive aqui no Vida Inteligente, quem assiste toda semana deve lembrar, 50 evidências levantadas pelos hipnólogos, pelos pesquisadores de abduzidos, 50 evidências em comum que tinham esses abduzidos. Tipo, aumento de consumo de sal, tipo de ter medo de ficar no escuro, como você acabou de dizer, e outras coisas assim. Você participou ou conhece esse tipo de questionário? Não. De características comuns a abduzidos? Não, conheço uma parte que eu tenho, inclusive, no meu livro, o primeiro, Os Transformadores de Consciência, tem uma parte disso. Tá. Sei que existe na internet uma lista maior do que a minha. Sim, que né? também eu já trouxe... Também os anos já se passaram muito mais, o estudo está muito mais aprofundado. E muitos daqueles sintomas são perfeitamente explicáveis pela psicologia. Sim, e até por outras situações. Claro. Né? Eu até comparo com uma subida de Kundalini, que não tem nada a ver com a abdução, e 80% dos sintomas são os mesmos. Então daí a confusão, né? É. Fala para nós aqui, Gilda, 3, 4, 5 características comuns a todos os abduzidos. Talvez alguém que esteja nos assistindo e desconfia de alguma coisa, quem sabe no que você vai dizer agora, pode identificar como uma pretensa possibilidade de ter ocorrido. Olha, uma característica que não é muito conhecida das pessoas, mas que para mim é muito claro, é a depressão, por exemplo, de um abduzido que esteja se sentindo depressivo, ela é facilmente revertida. Uma depressão existencial é muito mais complicado o tratamento. Tá? Quer dizer, um abduzido é um futuro provável depressivo. Pode ter depressão. Tá. E nesse momento ele é mais fácil de você tirá-lo da depressão, vamos dizer assim, do que uma pessoa com uma depressão existencial. Né? Uma característica do abduzido, ele tem muito mais criatividade, um pensamento muito rápido, ele é muito desconfiado. Tá? Fica muito desconfiado depois. Ele é muito desconfiado, com isso ele é muito trancado, ele é muito, quase que seria aquilo que a gente chama uma pessoa teimosa, quer dizer, ele não segue muitos outros, vai muito por ele mesmo, é mais reservado, não é? Isso até por testes psicológicos tem essas características do abduzido. E quando ele tem contato com os seres, ele tem até características parecidas com aquilo que nós chamamos de esquizoide, quer dizer, muito desconfiado assim, com as coisas e com o outro. Agora, todos eles desenvolvem uma coisa que eles custa perceber que desenvolvem, que é a telepatia. Telepatia. Fica muito mais fácil a comunicação, vamos dizer. Eles são telepatas, a maioria é telepata e não sabe. Ela percebe o outro. E isso confunde muito, porque ela te percebe o que você está pensando, né? E você normalmente não fala o que pensa. Isso confunde o abduzido. Me diz uma coisa, nossa, nós estamos quase terminando o programa, nós temos muita coisa, não vamos falar nenhum caso pesquisado pela Gilda, porque nem tem tempo isso aqui, e também a própria ética, apesar de que a gente não precisaria citar nomes. Como uma pessoa pode passar uma vida inteira com um problema, que nem você sabe, eu tenho um que está no meu livro ali, que eu já falei para você, qual é, e convivo com ele. E mesmo que eu não soubesse, que eu não estudasse ufologia, que não fosse interessado pelo assunto, a minha pergunta é a seguinte: uma pessoa pode ser abduzida e passar o resto da vida sem saber que foi abduzida? Pode. Isso a abdução pode ser totalmente inconsciente. E eu não sabia disso. Eu, quando li isso pela primeira vez, foi num livro do Buddy Hopping. Tá? E eu achei que ele estava colocando coisas na cabeça das pessoas, não é? Até que eu vou deparar isso com o caso de uma filha. Uma filha sua? Uma filha minha. Tá. E outra coisa. E que era totalmente inconsciente. Existe no meio a afirmação de que não existe caso isolado numa família. Não, a abdução é familiar. É familiar, né? Com certeza, se a filha foi abduzida... Mas não se a filha é abduzida, ou o pai ou o avô, não necessariamente o pai. Já foram também. Mas pode ter sido o avô, sim, não ter sido o pai. Sim. E nem todos os filhos são, tá? Quer dizer, então, eu tive conversando, eu tinha uma filha que, justamente até essa que é abduzida, que ela fez mestrado em clonagem, em inseminação artificial. Inclusive, ela participou da clonagem das chamadas das vaquinhas que tiveram lá nos Estados Unidos. Sim. Né?
E eu tive com o professor dela na universidade, né? Falei um pouco sobre a minha pesquisa das ondas cerebrais e essa parte da abdução, da coisa e ele foi categórico. Ele disse que é familiar, tem um traço genético. Seria uma pergunta até boba. Você está convencida, depois de todo esse tempo que você lida com abduzidos, fez hipnose, você está convicta, sem sombra de dúvida, de que o fenômeno realmente existe? Por que eu faço essa pergunta? Tem muita gente que não acredita em abdução e que gosta de ufologia, isso aqui, diz que isso aí é uma mentira, ninguém provou nada, nunca se trouxe, ninguém trouxe das pretensas viagens dentro de nave ou outro planeta, ninguém trouxe uma graminha, um pedaço de grama, alguma coisa que roubou de dentro de um disco voador. Bom, eu vou dar a explicação de como eu vejo e que Sim. o John Mack também via e o grupo dessa linha que eu pertenço, não é? Nós sabemos que a abdução não é, como está nesses livros novos da pesquisa de Harvard, fantasia. Não é fantasia. Não é um fenômeno, não é um sintoma psicopatológico. Não tem patologia no abduzido. Tá? A abdução é real. Nós só não sabemos em que nível de realidade ela se passa. Isso é importante. Tá? Segundo lugar, não sabemos se ela realmente se passa ou é uma projeção em realidade virtual provocada por algum ser ou por alguém. Interessante isso. Tá? Quer dizer, se ela não é criada pela pessoa. Tá? Isso é líquido e certo. Isso é certo. Tá. Agora, ela é diferente das fantasias. E ela não é patologia. E ela é uma realidade concreta. Tá? Agora, não sabemos em que nível de realidade E se quem passa, faz isso também. E quem faz isso. Quer dizer, quem conduziu o Jacques Vallée, quem está por trás da câmera. É verdade. Nós não sabemos. E nem com que Nós intenção, estamos vendo né? o filme. Estamos tentando entender o filme. Estamos tentando interagir com esse filme. Agora, não sabemos quem está atrás das câmeras. Né? Mas então, você está vendo que o fenômeno existe. Agora, a Universidade de Harvard atualmente, inclusive com a doutora Susan, que publicou um livro, e mais o Richard McNally, tentaram provar tentar mostrar que a abdução seguia a tendência à fantasia. É muito falho o estudo. Sim. Horrível, mal feito. O livro dela, então, é muito mal escrito, diz absurdos. E mesmo ela, quer dizer, ela no final, ela chega à conclusão que os abduzidos são o grupo de pessoas melhores, mais bonitas, mais adaptadas, com mais esperança e mais beleza de um modo de ver a vida, tá? Ela já conheceu. Interessante. Bom, nós estamos quase em cima. Eu queria a sua visão sobre o fenômeno. O que você acha que a abdução, ou tudo que você aprendeu clinicando durante todos esses anos, conversando com pessoas abduzidas, fazendo regressão nessas pessoas, hipnotizando-as, a que conclusão você chega e o que você acha que nós ganhamos com isso ou que nós perdemos com isso? Bom, dentro do que eu observei, e tem os dois últimos casos agora, que eu pesquisei muito de perto, por 4 anos em Portugal, que é de uma médica, inclusive, a abdução, na verdade, leva a uma enorme expansão da consciência, uma transformação, e chegamos à conclusão que as pessoas, depois que chegam a essa transformação, começam a perceber que a abdução é uma pequena parte de um grande plano para ajudar a esse salto que a humanidade teria que dar, de transformação dessa consciência, não é? E chegar àquele ponto seu interno, que já chamamos de o self do Jung, ou seria, na verdade, ao seu Cristo interno. Quer dizer, a abdução seria, para mim, pelo impacto que ela provoca na consciência, talvez a forma mais rápida de chegar aí. E, para mim, o abduzido continua sendo uma coisa que eu já disse no meu primeiro livro, o herói da nossa civilização, aquele primeiro que vai passar por tudo até chegar à divindade para nos trazer esse conhecimento para ajudar a salvar a humanidade. Bom, é como eu vejo. Ótimo. Eu acredito que em breve, se Deus quiser, você vai estar no Brasil de volta, né?
É uma profissional graduada e nós temos muitos casos no Brasil e temos poucas pessoas com conhecimento para que possam fazer isso. Gilda, enquanto roda o nosso caractere final do programa, agradecendo a sua presença aqui, finalizando curto e grosso, você acredita em implantes? Finalizando curto e grosso, eu acredito no implante, mas não acredito no implante físico. Então tá perfeito. Tá? Gilda, obrigado, uma boa noite, boa viagem e até a volta. Tá, boa noite, Eustáquio. Obrigada e a todos os espectadores também. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. Fenômenos estranhos me chamava a atenção. Agora, depois de psicóloga, o meu interesse muda um pouco. Não que eu não continuo gostando dos fenômenos que saem da normalidade, ou chamados anômalos ou extraordinários, mas também porque era como se eu pudesse ver a consciência com uma lente de aumento. Quer dizer, qualquer potencialidade ou qualquer possibilidade da nossa mente, não é? Estaria ali ocasionando fenômenos diferentes ou facilitando esses fenômenos ou interagindo com esses fenômenos. E isso me dava uma oportunidade de melhor entender o mecanismo da nossa consciência. Quer dizer, consciência sempre foi o meu foco, muito mais do que qualquer fenômeno. Como você disse, desde a sua juventude você já tinha interesse por... Parapsicologia. Eu saía, eu era interna num colégio, e saía para ver os padres, naquela época, os freis católicos, né? Frei Albino Arese, Padre Quevedo. Eu assistia, eu tinha inclusive direito a saídas para assistir esse tipo de conferência ou esse tipo de bate-papo, né? Tá, que já me atraía. Você também ou mais alguém na família tinha essa propensão, vamos dizer? É só eu. Só você? Só eu. Interessante isso. Bom, e a sua... Se mais alguém tinha, ninguém contava, não é? Meu pai costumava brincar com a minha mãe, porque a minha mãe não gostava de nada disso. Era muito católica, tinha muito receio, não é? E meu pai brincava com ela, dizia que eu estava estudando tudo isso para fazer uma mesa voar. Olha que interessante. E a sua própria experiência, bom, depois você estudou psicologia. Antes de você estudar psicologia, você não havia se envolvido com nada disso. Não, eu só assistia, como eu falei, desde garota, a palestra dos outros, não é? E gostava. E o meu interesse estava muito dentro da psicologia ou da parapsicologia, mas dentro dessa área católica, que era o que existia aqui no Brasil. Não é? Existia uma linha que era uma parapsicologia espírita e existia uma outra linha que era a parapsicologia católica. Tá. Aí você fez psicologia. Estudei psicologia. Estudou psicologia e... Na Universidade Gama Filho, no Rio. Gama Filho, no Rio, e você começou a clinicar como psicóloga. Como psicóloga. Normal, como todo psicólogo faz isso aqui. Consultório normal, de base freudiana, como qualquer psicólogo. Aí fui fazer formação em Gestalt terapia, para me dar um pouquinho mais de flexibilidade dentro do consultório, não ter um set muito rígido, como é o de base psicanalítica, não é? Então, estudei Gestalt terapia e aí começa que eu começo a atrair pacientes com fenômenos, não é? E depois vai acontecer. Como é que você percebeu, assim, que você... Porque eu já conversei com muitos psicólogos, que eu tenho curiosidade, sempre que eu tenho uma oportunidade eu converso com psicólogos, né? Psicólogos que eu conheço. Qualquer outra coisa eu poderia ter receio, não é? Então, e realmente era uma escrita mais arcaica, muito inteligente, muitas vezes salmodiada, tá? E muitas vezes eu tinha até que ir ao dicionário porque saía termos que eu não conhecia. Mas eram mensagens pessoais? Mensagens pessoais. Havia coisas gerais, mas a maioria eram pessoais. Tá. Eram de orientação e havia, mesmo. Havia assinatura, havia identificação? Isso, havia assinatura de Ezequiel nessa época. Ezequiel, se identificava como Ezequiel. Tá.
E havia um segundo, que era uma coisa muito mais concreta, muito mais direta, muito mais de orientação mesmo direta, e que era uma pessoa que se dizia comandante de uma nave e assinava alguma coisa que começava por Z. Eu até hoje não sei se é Zenan, se é Zanum, eu não sei o que é. Ele tá? se identificava como sendo um comandante de uma Comandante nave. de uma nave, Tá. tá? E eu achava que aquilo então devia ser mais loucura ainda, né? E o tempo passa mais um pouco, eu continuo pesquisando o que era isso. O teor das mensagens era diferente do primeiro? Completamente diferente. Completamente diferente. Completamente. Mas também era a nível pessoal ou a nível mais... As duas coisas. As duas coisas também. As duas coisas, Tá, só tinha que... também mais geral, não era só pessoal. Sim. Bom, e aí eu continuo pesquisando isso e estudando mais profundamente, e junto com meus filhos, com outras pessoas, começo a fazer grupos, mas estudo ainda dentro de uma área de parapsicologia espiritual e espiritualista, muito mais do que ligada aos UFOs ou o que seja. Essas suas... Como é que você deu o nome que eu dei de psicografia e você deu de... Escrita automática. Escrita automática. Essa escrita automática deu origem ao seu primeiro livro, Transformadores de Consciência, ou não? Não, tem um pouco. Pouco. Tem um pouco de escrita automática nos Transformadores de Consciência, mas não exatamente. Quer dizer, Eu digo, o conteúdo das mensagens... Ele vem, é diferente. Quando eu escrevo o livro, é como se fosse o que nós chamamos escrita automática intuitiva. Sim, mas não é psicografado. Ah. O livro não é psicografado. Ah, tá. Ele é uma escrita automática intuitiva. Mas isso ele é. A minha pergunta é a seguinte: no Transformadores de Consciência, que é o primeiro livro, a Gilda editou 2 livros. Um deles já vou mostrar daqui a pouquinho. O primeiro, Transformadores de Consciência, e o segundo, O Rio Subterrâneo. No Transformadores de Consciência, você aproveitou, colocou algumas dessas informações que você teve daqueles... Sim. Então tem bastante coisa, e no Rio Subterrâneo também. Também. É só que vem o fluxo intuitivo e depois o lado da psicóloga racional que pesquisa vai lá complementa aquilo. Entendo. Entende? Mas o fluxo e o ritmo, e por isso que os livros têm um certo ritmo, porque esse ritmo vem a nível intuitivo. Realmente seu livro é envolvente. Eu gostaria... Paul, dá para você enquadrar aqui? Eu gostaria de mostrar, antes de a gente dar sequência, o segundo livro da Gilda, porque o primeiro nós não temos aqui, é o Rio Subterrâneo, que nós já vamos falar sobre ele, a experiência da Gilda. Nós temos muito tempo para conversar aqui, muita coisa. Está aqui, é um livro que eu recomendo mesmo, porque é uma experiência pessoal. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Hoje é um dia especial aqui para o Vida Inteligente, porque há muito tempo eu gostaria de trazer aqui para o nosso programa a nossa convidada de hoje, que é a doutora Gilda Moura, uma pesquisadora psicóloga, pesquisadora especialista em hipnose, em abduções também, abduções, como a maioria de vocês sabe, presumíveis sequestros por seres alienígenas, por seres que a gente desconhece. Então, como ela está radicada em Portugal há quase 6 anos, hoje, na vinda dela ao Brasil e nos fazendo uma visita aqui em Florianópolis, eu tenho a honra de apresentar para vocês a doutora Gilda Moura. Boa noite, Gilda. Boa noite. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo, e você? É uma honra ter você aqui. Tá aí, um prazer meu de poder vir aqui. Você sabe que eu tenho admiração por você há muitos anos, né? E reconheço seu trabalho. A Gilda é conhecida internacionalmente, né? E reconhecida pelas pesquisas, pela sua própria experiência. Mas antes, então, vamos dar início. Gilda, como foi que você... sua formação é psicóloga, né? Isso. Como foi que você se iniciou no estudo, vamos dizer, das abduções alienígenas? Como é que você entrou, uma psicóloga, que a gente chama uma cientista, né? É muito difícil a gente ver um cientista envolvido com extraterrestres, com abduções assim. O que levou você a se envolver com essa temática? Tá, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? O que me chamou a atenção, o que me interessou nisso tudo.
Mas antes eu gostaria de colocar uma frase do Dr. John Mack, que entra dentro disso que você perguntou. Como é que um cientista pode se interessar por um assunto tão estranho como alienígenas ou extraterrestres ou contatos ou o que seja? Ele costumava dizer, quando faziam essa pergunta a ele, não é, que isso é o fenômeno mais notável do nosso século, não é? Inclusive do século passado, e que seria importante não se perder a oportunidade de se conhecer essa coisa tão fantástica, não é? E o John Mack, Dr. John Mack, que era psiquiatra e PhD também, né? Exatamente. Uma pessoa ele era PhD e foi o fundador do Hospital de Cambridge, da Universidade de Harvard. Sim. Bom, o que acontece é o seguinte, o meu interesse vem desde menina. Eu já tinha interesse por tudo que era diferente. Eu já me interessava por parapsicologia, todos os fenômenos. Testemunharam? Os adultos... Só tinha um adulto e 4 crianças. Um adulto e 4 crianças. As demais crianças também viram? Todas viram. Muito interessante. E a partir daí? E, inclusive, minha filha recorda, tem até hoje o som da nave no ouvido, porque ela passa por cima do carro, ela se lembra das luzes da parte de baixo da nave. Tá. Bem característico mesmo do que a turma aqui já viu, eu também já vi. Exatamente. É bem similar essa coisa de um monte de luzes embaixo. E a partir daí, Gilda? Bom, o tempo passa e eu não tenho mais muito interesse nisso, não é? Não trouxe sequela nenhuma para a menina esse avistamento? Na época, não. Tá. Na época, não. Depois ela vai começar a ter alguns sintomas que eu creio que talvez estivesse ligado a isso. Né? Ok. Bom, eu não me interesso muito no assunto, isso morre, fica lá no inconsciente, como qualquer pessoa da nossa idade, da nossa sociedade. Quer dizer, aquilo é tão estranho que ninguém mexe muito, não é? E os anos passam e depois, um belo dia, ainda não me interessava por nada disso, eu começo a ter vontade, vinha como uma vontade profunda de pegar lápis e papel para escrever um livro. E como eu não gostava de escrever, eu detestava escrever, era a pior matéria para mim na escola, eu gostava de matemática, de física, da parte científica, não é? Meu pai que escrevia bem, falava de improviso bem, meu irmão também, mas eu não gostava. E aquilo para mim, disse, bom, eu devo não estar muito boa da cabeça, porque por que eu quero escrever, pegar lápis e papel para escrever, não é? E a partir dessa época que eu vou aprender, vou começar a pesquisar um pouco mais o lado da parapsicologia espiritual, né? Mais ligada ao espiritismo, alguma coisa por aí, para entender o que era aquilo que eu queria tanto escrever e começo realmente a escrever em alta velocidade. Não é? Com consciência? Com consciência, acordada, de olho aberto, e escrevi o que se chama hoje em dia hipnose escrita automática. Escrita automática. Os espíritas chamariam isso de psicografia? Sim, é um pouco diferente, quer dizer, a escrita automática seria a tua comunicação com o teu próprio inconsciente. Certo. A psicografia seria com alguma coisa externa a você. Tá. Quer dizer, mas nessa época, para mim, soava um pouquinho mais como psicografia, até do que escrita automática, não é? E os anos continuam passando e eu pesquisando, e é aí que eu vou me aprofundar muito mais nessa pesquisa ligada não só para a psicologia, mas já à parte espiritualista, que eu não tinha nenhuma abertura, porque como eu disse, eu também não era só minha mãe, eu também era muito católica e muito rígida, e não gostava de nada disso. Né? Qual era o teor do que você escrevia, Gilda? O que era? Que tipo de escrita era? No início tinha 2 tipos de mensagem, Sim. Tá? Que hoje em dia posso entender. Quer dizer, isso tudo está bastante no meu livro, em que tinha uma pessoa que me mandou perguntar quem era, que se identificava como se fosse meu anjo da guarda. Porque, na verdade, eu só podia escrever, no máximo, meu anjo da guarda. Eu não teria... Escuta, alguém já apareceu no seu consultório dizendo que tinha sido abduzido ou que teve visão de alienígenas, alguma coisa assim? Muitos me dizem que não. Então, no seu caso, o que te chamou a atenção? Quais eram os primeiros... No início eu não tive nenhum caso que eu soubesse, pelo menos eu não entendia. Mas o que diferia Mas espera aí, eu não entendia naquela época nada, nem de abdução, nem de contato, nem de UFO, nem ninguém. Nada. Naquela época ainda nem se falava em abdução, não existia isso. Você só tinha interesse, como você disse, por parapsicologia? Parapsicologia, não tinha nem pela extraterrestre ou nada ligado a isso. Nada ligado a isso, tá?
Até que vai acontecer o primeiro fato na família. Quer dizer, minha filha mais velha, com alguns familiares, voltando para um sítio onde eu estava, que pertencia a meu pai, na Baixada Fluminense. Eles veem uma nave pousada, o que seria a descrição de uma nave. 2 pratos com um cone em cima. Pousada? Pousada. Onde foi? Que município que foi isso? Às 6 horas da tarde, era verão, ainda tinha luz, eles viram a parte metálica, as luzes viram tudo, tá? Estava a 1 quilômetro da entrada do sítio, que ficava na estrada de Adrianópolis, que sai de Nova Iguaçu, que não sei se ainda tem, tinha um autódromo nessa época em Adrianópolis. Era nessa estrada. Não tinha nada, eram campos de gado nessa entrada, e longe, aonde estava a nave, tinha uma fábrica de fogos de artifício. E a nave Estava pousada a meio metro do solo, é o que eles recordam. Assim, a meio metro do solo. Isso. Tá. E quando eles interagem com a nave, eles buzinam, fazem troca de luzes, e a nave se levanta e vem atrás do carro. E entram então com esse carro em alta velocidade no sítio onde eu estava. Claro. Nós saímos correndo, todos para fora, e não vimos mais nada, porque tinha um morro atrás da casa e a nave desaparece de trás desse morro. Eu não vi nada, mas eles estavam muito excitados. A minha filha desenha o que viu, e esse desenho tem uma cópia no livro da Irene Grank com a data, porque nesse mesmo dia foi avistado em cima do aeroporto do Galeão. Um objeto similar ao que ela tinha visto. Que não era comum, eram 2 pratos com um cone em cima, que a minha filha, criança, chamava que tinha um pirulito em cima. Tá, que ano foi isso, mais ou menos? Você lembra, Gilda? 72, por aí. Na década de 70, início da década de 70. Foi daquela grande onda, que teve uma grande onda no estado do Rio. Muito avistamento. Muitos depoimentos sobre o Rio de Janeiro. Muito avistamento naquela época, foi nessa época. Eu, na época, não me interessava, tanto que eu nem fui lá ver se tinha... marcas, podia ter marcas no solo, provavelmente teria, mas eu não fui lá. Então o único registro saiu também num jornal, que eu não me lembro se foi o Globo Correio da Manhã, no dia seguinte, esse avistamento com desenho. E aí que eu percebi que eles não estavam brincando, porque nós que estávamos no sítio... Que idade tinha sua filha nessa ocasião? Tinha 11 anos. 11 anos, tá. E isso é normal. E quem é que estava dirigindo o carro? Quem é que estava o motorista? Eu não vou dizer. Ah, tá. Não, Mas era um familiar, era um adulto. Adulto, tá, sim. Tá? E todos eles